Oi, gente, meu nome é Lohane Muriel, eu tenho 21 anos, eu sou de Atibaia e eu moro aqui em Limeira por conta da faculdade. E eu fui convidada, né, para apresentar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória no IFE e como está sendo agora no ensino superior. E, bom, eu entrei no IFE em 2018 para fazer o técnico em informática e eu me formei no começo de 2021 por conta da pandemia, porque deu uma atrasada, né? E, bom, quando eu entrei no IFE, eu não conhecia nada sobre a área de informática, sobre a área de TI. Quando eu entrei, eu achava que eu ia aprender PowerPoint, Excel, então eu escolhi porque eu achava que era alguma coisa que eu já tinha um contato, né? E, bom, a gente sabe que é totalmente diferente, e foi aí que eu tive meu primeiro contato com a área de TI, né? Então, eu entendi como funcionava, né, o sistema, eu entendi o que era uma linguagem de computação, que eu não fazia a menor ideia que existia. Então, foi um marco muito importante para mim, porque durante esses 3 anos eu me desenvolvi muito, eu participei de muitas atividades, não só projetos, e eu acho que isso faz parte, né, da trajetória do IFE. Eu lembro que os professores falavam que a gente tinha que aproveitar todas as oportunidades que o IFE proporcionava, e é uma coisa que eu levo até hoje, né, para o ensino superior também e para fora, né, da vida acadêmica. E, bom, por conta disso, eu participei de várias coisas. No meu primeiro ano, eu cheguei a ministrar algumas aulas para as crianças de 8 a 12 anos. Então, a gente ensinava computação criativa, né, a partir do Scratch. Então, foi uma experiência muito interessante para mim, eu gostei bastante. Além disso, eu cheguei a dar treinamento para a Olimpíada Brasileira de Informática, que também é uma coisa bem legal. Então, o IFE propõe bastante, né, que a gente participe de Olimpíadas, não só de informática, mas de história, matemática, geografia. Então, é muito interessante a gente se engajar, até para a gente, né, conhecer, se conhecer, né, no caso, para saber o que gosta, o que não gosta, no que você vai bem, no que você precisa melhorar. E, bom, fora essas atividades extracurriculares, eu cheguei a desenvolver uma IC e um projeto. A IC eu desenvolvi com a professora de biologia, Ana Cristina. Então, a gente analisou algumas águas de algumas nascentes de Bragança Paulista. E foi, assim, a primeira projeto, né, que eu fiz que eu tive esse contato com a área acadêmica. Eu gostei bastante, então eu entendi como funcionava, né, todo esse processo de você fazer um relatório, de você fazer as análises, fazer as comparações. Então é um momento que você se desenvolve bastante, né, porque você tem que fazer pesquisa bibliográfica, você tem que procurar as suas fontes que você vai utilizar, o que você vai se basear, qual método você vai usar, fazer as análises, fazer as comparações, conseguir se expressar, né, no seu relatório, saber fazer os seus resultados, fazer a sua conclusão. E, além disso, você apresenta em vários congressos, né? Eu cheguei a apresentar em alguns congressos e participei da Bragantec, por exemplo, e eu fiquei em segundo lugar na área de biológicas, perdão. E foi uma experiência muito legal. Eu me desenvolvi super durante o desenvolvimento da minha IC. E, além da IC, eu participei de um projeto com mais 4 meninas, que foi o Eixnote. A gente desenvolveu ele pensando na Technovation. Para quem não sabe, é uma competição entre meninas, né? Que você tem que solucionar um problema a partir de um protótipo de aplicativo. Então, no nosso caso, a gente fez um aplicativo que era conectado a uma composteira e pelo aplicativo você conseguia ver o processo, né, o andamento da compostagem, conseguia ter algumas informações, dicas de melhorar a sua compostagem e tal. E você também podia vender alguns produtos que você não usava ou então comprar, por exemplo, adubo, fertilizante. Então, foi um projeto que a gente desenvolveu do zero, então foi uma experiência muito legal, porque diferente da IC, foi um projeto voltado mais para o negócio, sabe? Para o modelo de negócios. A gente tentar vender nosso peixe ali e foi uma experiência muito enriquecedora, né? Então, a gente participou da Bragantec, que a gente ficou em primeiro lugar na área de informática. Na Technovation, a gente ficou em primeiro na fase regional também. E a gente chegou também a passar para a fase final do programa Respostas para a Manhã da Samsung. E além da gente participar de outras feiras de ciências, né? Então, foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu me desenvolvi super, não só na parte técnica, né, mas também na comunicação, na organização. Então, eu gostei bastante.
E acho que a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Então, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem dentro do IF, porque vão ser, tipo, super cruciais para vocês depois. O IF prepara muito bem a gente para o ensino superior e a gente sofre menos no ensino superior porque a gente já está mais acostumado a, a certas coisas, né? Então, tipo assim, sei lá, passar o dia inteiro na faculdade, a desenvolver projeto, então a gente já não tem tanto aquela barreira, aquele medo, né, de fazer um projeto, de apresentar e tal. E durante o IF eu queria prestar para biologia, né? Então, meu objetivo era fazer ciências biológicas depois que eu saísse. E, assim, eu gostava bastante da área de TI, mas eu tinha aquela curiosidade pela área de biológicas, né? Até por isso que eu fiz a AIC com a professora Ana Cristina. Então, eu passei em ciências biológicas na Unesp, no campus de Botucatu, em 2021, né? Logo depois que eu me formei. E como eu estava na pandemia, eu estava fazendo as atividades remotas, né? Não estava no presencial. E eu também tinha conseguido um trabalho de meio período como jovem aprendiz em uma empresa. Então eu tive esses dois contatos simultaneamente, o que eu acho que foi uma coisa boa, porque eu fui para a empresa, eu entendi como funcionava a organização, como funciona esse modelo, né, empresarial, né? Ainda mais porque eu ficava entre marketing e comercial, então você pega ali o pensamento, né? Como que funciona uma empresa. E eu gostei bastante dessa parte administrativa também. E por conta disso, eu estava com algumas inseguranças em relação à biologia, né? Então, principalmente ao mercado de trabalho e como que eu faria a minha permanência em Botucatu, quando voltasse o presencial de fato, né? Então, o mercado de trabalho na parte de ciências básicas, infelizmente, aqui no Brasil não é muito valorizado. Então, eu não via para mim, pelo menos, que estava no bacharel de biologia, eu só via, né, um mercado que seria a parte acadêmica. E naquele ano, naquele tempo, né, pelo menos, as bolsas de C, de pós, até de doutorado, né, estavam bem baixas, né, estavam fora da realidade. E isso começou a me dar um pouco de insegurança em relação ao futuro. Além disso, também em relação à permanência, né, que eu teria lá em Botucatu, eu estava bem segura porque o meu curso era integral e para mim conciliar com um trabalho talvez que eu precisaria seria bem difícil. E infelizmente a bolsa de auxílio da Unesp é um valor muito baixo, tipo totalmente fora da realidade e não tem muitos tipos de bolsas. Então você tem uma certa limitação. E por conta disso, eu estava muito insegura, então eu resolvi ir para a área de TI, então eu resolvi mudar o meu curso, né? E talvez no futuro fazer uma pós em alguma área que dê para relacionar com a área de ciências biológicas. Então, por isso, eu escolhi ir para Sistemas de Informação na Unicamp. Vou falar um pouquinho sobre o meu curso, né? E o foco dele. E vou falar um pouquinho primeiro sobre a Unicamp. Então, eu acredito que vocês já conheçam um pouco da Unicamp, né? Provavelmente já ouviram falar. Bom, a Unicamp, ela tem três polos aqui no estado de São Paulo, né? No caso, só são esses três. Tem Campinas, que é onde tem a maior parte dos cursos. Tem Limeira, que tem a Faculdade de Tecnologia, a Faculdade de Ciências Aplicadas. E tem Piracicaba, que é a Faculdade de Odontologia. E, bom, falando sobre o meu curso, ele fica em Limeira. Quais são as vantagens e desvantagens, pelo menos que eu vejo? Bom, as vantagens é que o custo de vida aqui é mais barato do que em Barão Geraldo, então os aluguéis são mais baratos. Obviamente você encontra valores mais caros, né? Normalmente todas as residências são perto da faculdade, então a mobilidade aqui para os estudantes é um pouco melhor, então o mais longe que eu vejo os alunos morando é andando 20 minutos. E em Barão Geraldo isso é um valor normal, né? Normal você morar 20 minutos da faculdade, porque normalmente as casas mais perto da faculdade são mais caras. Aqui eu não vejo tanto essa diferença de ser mais perto e ser mais caro. Além disso, algumas desvantagens, né? Então, lá eles têm a moradia estudantil, aqui a gente não tem a moradia. Lá eles têm circular, por exemplo, mas obviamente o campus lá é bem grande, já que a gente não tem o circular,
porém, parece que ano que vem vai ter um circular que vai passar pelos pontos principais aqui da faculdade e até perto de algumas residências que são um pouco mais distantes, né? Então, isso já é uma conquista também. E por ser em Limeira, a gente também acaba ficando um pouco mais restrito às atividades de Barão. Obviamente, a gente tem um intercamp que faz essa ponte entre Unicamp Limeira e Unicamp Campinas. Você não paga nada como estudante, você só precisa fazer a reserva se tiver vaga e tudo mais. E tem os horários específicos, então ficar atentado a isso, mas fora isso você consegue participar das atividades normal. Fora isso, a gente tem Secom normal, a gente tem o SAR, a gente tem o SAI, então é um pouco mais complicado, o Secom não é tão grande quanto o de Campinas, obviamente, mas a gente está, né, lutando para que melhore cada vez mais. E falando um pouquinho sobre as bolsas de permanência, a Unicamp ela tem muitas bolsas, ela tem vários tipos de bolsa, tem bolsas de emergência para caso aconteça alguma coisa e você precise, né, de um auxílio ali. Mas eu vou falar das 4 principais, né, que a gente tem aqui. Opa, peraí. Então a gente tem as 4 principais, que é de moradia. Então, essa bolsa é destinada para quem não consegue a moradia da Unicamp, porque a gente sabe que tem vagas limitadas, né? E, por exemplo, para Limeira e Piracicaba que não tem moradia. Então, esse valor não está atualizado, gente, desculpa, mas esse valor está de R$ 600 hoje. E todas as bolsas da Unicamp, elas duram por um ano. Então, a cada ano, você precisa colocar os documentos lá e fazer a requisição novamente. Isso é um ponto positivo porque, se não me engano, na Unesp era a cada 6 meses. Então, é um pouco chatinho ficar cada 6 meses, né? Ficar colocando os documentos, passando por aquele momento de será que eu vou conseguir a bolsa, né? E tudo mais. Bom, a gente tem a de transporte, auxílio de transporte, que é destinada para as pessoas que vêm de outras cidades, de van, de ônibus, que ela recebe o valor de R$ 200, né? E não paga o RU. Então, você pode fazer alimentação no RU de graça, né? O RU atualmente está no valor de R$ 3. Não é um valor, a gente sabe que é alto, mas para quem precisa de auxílio na permanência, é um valor que pesa no bolso, sim. A gente tem a BAEF, que é uma bolsa destinada para os alunos que estão concluindo o curso e por algum motivo não conseguiram estágio ou algum emprego. Fora isso, a gente tem a BAS, que é a bolsa principal, que é a bolsa de auxílio social. Então, basicamente, você dedica 40 horas mensais do seu tempo, né, ali para algum projeto de algum professor. Então, a gente tem os projetos inscritos lá e você só escolhe o projeto que você mais gostou e tudo mais. Essas horas a gente consegue conciliar com a faculdade, pelo menos no integral, assim. E o valor dela aqui, esse valor seria de 900 e pouquinho, mais 200 de transporte, e você também não paga o RU. Dependendo do seu quadro socioeconômico, você consegue, por exemplo, acumular a BAS com a moradia, com o valor da moradia. Então, assim, no final, você consegue ter um valor mais condizente com a realidade que você vai ter. Obviamente, provavelmente você vai ter que complementar, não cobre todos os custos, mas é um valor que vai ajudar melhor você. Então, eu acho importante mostrar isso, porque quando eu estava no IF, eu não pensei muito nisso. Então, eu preciso de bolsa, né, para permanência. Então, se você vai precisar de bolsa de auxílio, é interessante você ir na instituição que você vai prestar e dar uma olhada nos valores, dar uma olhada na cidade que você vai morar, você vai ficar, e ver se é condizente com a realidade, quanto você teria que complementar, né, caso você consiga, e né, colocar na sua realidade social ali, pelo menos. E bom, fora isso, agora falando um pouquinho sobre o meu curso. Sistema de informação, aqui na Unicamp ele é 8 semestres, então 4 anos. Ele é do regime integral, então é o mesmo estilo do IF, a gente tem aula o dia inteiro. Porém, conforme vão passando os semestres, essa carga vai diminuindo. Então, por exemplo, aqui na Unicamp, a gente tem um limite de créditos que a gente pode pegar por semestre, que no caso são 30. Então, o sistema de informação, ele sempre fica ali no limite, que é 28, por exemplo. Então, sim, no começo é uma carga mais densa, mais pesada, você precisa estar realmente mais presente na faculdade, porém, conforme vai passando os semestres, vai diminuindo essa carga de créditos. O TCC e o estágio são obrigatórios. O último ano
é só para isso, então você só fica com o TCC e com o estágio, se você seguir a grade curricular que eles propõem para você. E agora falando um pouquinho sobre, né, o curso. Bom, Sistemas de Informação é um curso que ele tem muita base da computação e da administração. É como se ele fosse uma extensão da administração, porém voltado totalmente para a ciência da computação. Para a computação, na verdade, perdão. E o que significa isso, né? Então, a gente vai ter a base da computação, a gente pode trabalhar com desenvolvimento, a gente pode trabalhar com suporte, por exemplo, mas a gente vai ter a parte de gerencial de uma empresa, a gente vai ter essa noção, sabe? É uma área mais ampla nesse sentido, de que você vai ter uma visão melhor empresarial. Então, eu acho muito interessante. Então, aqui eu vou mostrar algumas disciplinas que a gente tem, focando na computação, na administração e em exatas também, para a gente ter essa noção de quanto de matemática e física a gente tem, por exemplo, na grade. Bom, pensando em computação primeiro, a gente tem disciplinas como algoritmos de computador, estrutura de dados, programação orientada a objetos, engenharia de software, análise de sistemas, programação web, introdução a interfaces humano-computador, estrutura de arquivos, programação para dispositivos móveis, multimídia, inteligência artificial, que é um tema bem legal. A gente tem também banco de dados, redes de comunicação, organização e arquitetura de computadores, que é a disciplina que você entende como funciona o computador, como ele funciona, né, no caso o hardware e tudo mais, sistemas operacionais. Então, a gente tem todas essas disciplinas que focam na parte da computação. A maior parte das disciplinas são voltadas para a computação, obviamente. E agora, falando um pouquinho sobre a administração, né? Então, a gente tem disciplinas voltadas para administração, porém com foco mais na parte gerencial. Então, por exemplo, a gente tem economia e finanças, que é uma disciplina que eu digo que é super importante, não só para a vida profissional, mas também para pessoal. Então, aqui você aprende como funciona o cálculo de imposto, cálculo de juros, como funciona, por exemplo, um financiamento, um consórcio. Você pensa também na parte política, né, na parte econômica mesmo do governo, por exemplo. Você entende como funcionam algumas partes burocráticas. A gente também tem, deixa eu ver aqui, a administração da produção, que você conhece todos os sistemas que uma empresa utiliza no seu dia a dia. Então, ERP, CRM, por exemplo, o sistema de PCP. Então, é bem interessante porque a gente sabe que todas as empresas utilizam esses sistemas. Então, quando, por exemplo, uma pessoa formada em TI entra numa empresa já conhecendo esses sistemas e os objetivos deles, é tipo mais importante ainda, sabe? Porque você vai ter mais facilidade para fazer talvez uma manutenção ou talvez até às vezes a empresa quer criar um próprio sistema que faça esse processo. Então você já vai ter uma visão bem ampla de como ele funciona. Fora isso, a gente tem governança e planejamento estratégico de TI, introdução à auditoria de segurança de sistemas. Então, você entende como funciona uma auditoria de sistemas, como audita um sistema, como você testa a segurança desse sistema. Então, a gente já entra aí também um pouco com a parte de segurança de informação. Tem aqui também empreendedorismo e inovação. Além disso, tem a administração da produção e gestão de projetos, que são empresas que são disciplinas também super importantes para nossa formação. Além disso, agora pensando um pouco mais para a parte de exatas, né, para a parte de matemática, física, que a gente sabe que engenharia da computação e ciência da computação tem uma carga maior dessas disciplinas. Em sistemas de informação, a gente não tem muita dessa carga, né? Então, a gente tem cálculo 1, geometria analítica e álgebra linear, lógica matemática, que está entre exatas e mais computação, na verdade, matemática discreta, deixa eu ver, e estatística e cálculo numérico. Isso são só essas. O cálculo numérico ainda também está mais voltado, talvez, para computação. Mas são disciplinas, assim, que não são tão pesadas. Por exemplo, se você for pegar a grade curricular de ciência da computação e engenharia da computação, você vai ver que tem uma base
mais forte de matemática e física, né? Então, eles têm cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, e dentre outras, né? Então, é um curso que é bem interdisciplinar, não sei se vocês conseguiram ver. Eu gosto bastante dessa grade, porque exatamente como eu tinha dito, como eu tive esse contato com a parte empresarial, eu já entendi um pouquinho como funcionava e eu tinha mais interesse em aprender como funcionava, mas também eu gostava muito da área de TI, sabe? Então, é isso. A Unicamp, para quem não sabe, ela tem 3 pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. E por conta disso, pensando na extensão, a partir do catálogo de 2023, que foi desse ano, ela incluiu disciplinas de atividades de extensão. Não sei se eu vou achar aqui. Aqui. Então, atividades complementares de extensão, que são horas que você tem que se dedicar a atividades de extensão. Então, atividades que envolvam o público externo da faculdade. Então, são disciplinas muito interessantes também, e que eu acho que agrega ainda mais para sua formação. Além disso, eu marquei aqui com uns tracinhos vermelhos, não sei se vocês perceberam, mas são disciplinas que no IFE a gente tem uma base e que quando você for fazer essas disciplinas você vai ver muitas semelhanças, então você já vai ter uma base muito importante. Obviamente não é a mesma coisa, então vão ter algumas coisas mais aprofundadas ou você vai aprender de um outro jeito, mas mesmo assim você já vai ter um super diferencial. Então, por exemplo, algoritmos e programação de computadores, a gente usa a linguagem C, então é a primeira disciplina de programação que a gente tem na faculdade. Programação orientada a objetos 1, a gente usa C++ e na programação orientada a objetos 2 a gente usa Java. Mas se você já tem o pensamento da programação orientada a objetos, já vai te ajudar muito bem. Análise de sistemas de informação, que a gente também tem uma disciplina parecida. Programação para web, que a gente também tem no IFE. Aqui vai ser bem mais aprofundado e vai ter mais trabalhos também aprofundados em alguns outros conceitos. Empreendedorismo a gente também teve no IFE, banco de dados, redes, organização de computadores, sistemas operacionais. Essas disciplinas aqui são bem mais aprofundadas, mas se você gostar também da área, se você tem essa base, você já vai se sair super bem. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro sobre o curso e sobre o que ele se refere, né? Agora, passando para o próximo slide, né? Como é estudar aqui em Limeira e como é fazer sistema de informação? Já vou falar de cara, que é incrível. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do meu curso, da minha grade. A gente sabe que não é perfeito, nenhum curso da faculdade assim é perfeito. Todo mundo tem alguns pontos que precisam ser melhorados e isso se faz com o tempo. Mas a vivência estudantil é sempre muito enriquecedora. Então, a gente tem comissões, a gente tem coletivos, a gente tem trabalhos voluntários, temos pesquisa, temos muitas oportunidades. Então, por exemplo, aqui em Limeira eu faço parte da comissão de ciência de informática, que é esse grupo aqui lindo, tá faltando gente aqui. Essa foto foi tirada de um evento que a gente faz aqui na FT, que é a Tecnologia em Foco, que nesse ano foi 3 dias de puras palestras e workshops, por exemplo, voltados para a área de tecnologia, então foi muito legal. E a gente desenvolve várias coisas, então a gente faz visitas técnicas, esse ano a gente foi para a Padtech, para o iFood, para a Oracle, para o Instituto Eldorado de pesquisa aqui da Unicamp. A gente também é incentivado a participar de maratonas, de Olimpíadas, né, no caso. Essa aqui foi a Maratona Feminina de Programação, que aconteceu lá no Instituto de Computação da Unicamp de Barão, e foi um dia super legal, a gente foi com as meninas aqui de Limeira. Aqui a gente também tem a nossa atlética, que é a ATO, e a gente tem a Copa Bicho, que sempre acontece no começo do ano com o pessoal que entra. É muito legal, vale a pena super pela experiência e pela diversão. E aqui foi um trabalho voluntário que eu desenvolvi com uma organização da faculdade, que é o CVU, que a gente foi fazer um trabalho voluntário em uma casa de acolhimento, né? Então, a gente fez 7 dias a gente foi lá 7 dias, cada dia a gente fazia uma atividade, nesse dia foi de pintura e foi bem divertido. A gente tem esse contato, né, mais humano. E é isso, eu sempre gostei bastante de não só me dedicar para o curso, para a parte acadêmica ali, mas também participar dessas atividades diferentes, né? Aproveitar a faculdade enquanto a gente está aqui.
porque os 4 anos da faculdade parece que passam mais rápidos do que os 3 anos do IFE. Então é isso, aproveitem bastante. E, bom, aqui eu deixei alguns links úteis, me perdoem pelos slides, eu não sou a pessoa de design. E aqui eu deixei alguns links, como o catálogo da Unicamp, que mostra todos os cursos da faculdade. Aqui sobre o sistema de informação, aqui é o site da faculdade daqui do sistema de informação. Aqui sobre as bolsas tem mais informações. E aqui um vídeo no YouTube que fala a diferença de vários cursos da área de TI. E aqui as minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tchau, tchau.